Olá, meu nome é Pedro Carneiro, eu sou sócio Head de investimentos aqui na ACE. Bem-vindo à nossa aula sobre o processo de M&A. Vamos entrar em alguns tópicos aqui importantes para entender de uma forma mais completa como tudo isso funciona. Primeiro a gente vai olhar sobre as motivações, do comprador e do vendedor, depois sobre o processo de M&A em si, que tem algumas nuances importantes de entender, e por último, vamos entrar em alguns cases de transações que deram certo e deram errado para a gente entender o que faz um bom M&A e o que faz um M&A mais complicado, de insucesso. Eu acho que a gente começa falando que, de qualquer forma, vender startups é sempre um processo complexo e difícil. Não é só startups, tá? Mas quando a gente fala de empresas de tecnologia, é muito complicado você ter um processo de saída. Não complicado pelos números, que vão aparecer, mas também o processo que é um pouco mais difícil. Mesmo as empresas que têm um mercado mais promissor, quando a gente olha para a conta, estatística, muitas delas ficam no meio do caminho e quebram antes de conseguir o seu exit. Seja ele para frente de um VC, ou seja, fazer IPO e levantar novas rodadas de investimento, ou ir para um M&A. Quando a gente olha para esse gráfico aqui, olhando algumas empresas que levantaram seed nos Estados Unidos, nos últimos anos, a gente vê que para cada 1.120 empresas que levantam uma primeira rodada de capital, ou seja, são startups que já têm o seu produto, têm o seu negócio, que já estão tracionando, em cada uma das etapas, só 534 levantam uma segunda rodada, 335 uma terceira e só 30 levantam uma sexta rodada de investimento, que são os cases e aí que vão ficar gigantes. Mas a gente tem uma frente ali na direita que é importante, quais delas chegam num exit. E dessas 1.120, se você for somar todas ali, quase 300 conseguiram algum tipo de saída ou de liquidez. Ou seja, para cada unicórnio que a gente tem no mercado, a gente tem dezenas ou talvez centenas de empresas que não chegam tanto nas manchetes, mas que são empresas de sucesso e que são vendidas para algum estratégico. E aí eu queria abrir um pouquinho mais sobre esse processo para mostrar as motivações e o que acontece dentro da cabeça de cada um dos players aqui. Claro, estão várias variáveis que entram nesse processo, e que é importante você ter uma ideia da operação e de como funciona, não só o processo em si, mas as motivações de cada uma das frentes também, porque provavelmente é uma das negociações mais importantes, que um founder vai fazer na vida dele. E como é algo que ele vai fazer poucas vezes, se muito, uma vez na maioria das vezes na vida, ele precisa estar muito atento às nuances desse processo para não deixar dinheiro na mesa. Tem muita coisa importante ali sobre o psicológico dos founders, o quanto a empresa está com a casa arrumada, que é a parte de documentação. Tem também a parte de cenário macroeconômico, ou seja, a capacidade de compra e o apetite dos investidores e das empresas. Tudo isso vai mexer um pouco nos momentos, nas condições e no formato de uma negociação de M&A. Mas o importante de falar aqui é, para cada case que a gente leva para a IPO e que a gente vê nas manchetes aí tocando o sino da bolsa, tem centenas de caras que estão tendo histórias de tanto sucesso quanto numa venda para um estratégico. Só que isso, como não é muito público, é isso que a gente vai aprofundar agora. Então, olhando para timing primeiro, uma empresa, uma startup em específico, ela está acostumada a aprender e andar muito rápido. Mas seja você comprando ou vendendo uma empresa de tecnologia, nenhuma dessas negociações sai do dia para a noite. Você fazer uma transação de M&A é muito parecido com você trazer um novo sócio para o negócio. E dos empreendedores, ninguém consegue trazer um sócio do dia para a noite ou montar um time de fundadores muito rápido. Então é mais ou menos o mesmo processo. Desde a criação até o exit, você pode ter uma média de 6, 7 anos para você chegar numa maturidade mínima que seja atraente para uma grande corporação ou um outro fundo comprar. E quando você olha para os potenciais compradores, é muito difícil você encontrar esse potencial comprador logo no início ou ter um acompanhamento ao longo desses 6 ou 7 anos. Como hoje o mundo está muito interconectado e a gente fala principalmente de soluções de software, você tem centenas de potenciais compradores e muitos deles podem nem estar no Brasil ou você nem conhecer. Então, até você concretizar o deal, e claro, a gente busca no processo de venda da empresa sempre maximizar o resultado para os dois lados. Então, você pode ter que mapear mais de 100 players aí até você vender a empresa. Claro, no gráfico ali à direita em cima, a gente tem o que a gente chama de time to exit, ou seja, desde a empresa fundada até a venda, qual foi a média e quais foram as medianas. As curvas que importam ali são a laranja e a azulzinha,
que fala sobre média e mediana, e a gente vai estar sempre olhando entre 5, 7 anos, mais ou menos, desde a criação até a venda da empresa, para aquela maioria que eu comentei antes. E quando a gente fala sobre negociação, tem alguns valores que a gente vai tentar agregar e tem alguns valores que são perdidos em uma sinergia. E a gente mostra aqui um pouco sobre os valores perdidos pelos founders quando vão conduzir um processo de negociação e o que eles podem perder. A gente olha para um valor justo da empresa, né, que é o quanto que ele pode gerar de caixa, e você tem alguma sinergia com o potencial comprador. A gente vai explorar isso um pouco mais para frente. Mas claro, em cada transação tem o custo de diligência, advocacia, contabilidade, etc. E tem também uma falta de expertise na negociação. Aqui eu não digo necessariamente que é uma falta da experiência do empreendedor de negociar e de puxar a sardinha para o seu lado. Mas muitas vezes é uma dificuldade em mostrar a realidade de uma maneira um pouco mais vantajosa para o empreendedor. Às vezes ele não consegue dar um enfoque e o detalhe que seria necessário para o negócio ser mais bem avaliado. E aí quando você vê ali no último, que é o valor capturado pelos founders, ele normalmente fica abaixo da expectativa, né, que você tem de um negócio que a gente chama de standalone. Né? Então é sempre nesse equilíbrio que a gente tenta trabalhar. E aqui, né, a gente olha para os tipos de saída. Quando a gente fala uma saída, um exit, é quando o empreendedor, né, ele vende o controle da empresa e ele para de ser acionista. Ele pode continuar com alguma participação atrelada a uma performance futura, mas ele para de ser controlador no negócio. Então a gente tem desde o IPO, a venda para um fundo financeiro, uma fusão com uma outra empresa, uma recompra de um fundo que investiu nele, ou o write-off, que é um fundo desistido do negócio. A gente vai olhar aqui principalmente da venda do estratégico. O investidor ele vai olhar todos esses, né? Mas para o empreendedor só faz sentido, né, aqueles 3 primeiros. Então a gente vai aprofundar um pouco mais sobre a venda para o estratégico e como que você encontra, né, parceiros aí que podem tocar a tua empresa junto com você. Quando a gente olha para a aquisição, a gente tem uma série de composições que podem mudar o preço e as condições de venda. Né? A gente chama isso de alavancas de crescimento. Do mesmo jeito que um investidor ele investe não no como a empresa é hoje, mas sim no que ela pode trazer no futuro, um comprador estratégico é a mesma coisa. Algo muito importante de falar é que ninguém compra uma empresa considerando que vai pagar mais caro do que ela vai ter de benefício mais para frente. Tem que ser sempre uma relação de ganha-ganha. Então, o investidor ou o comprador, o que ele vai avaliar quando ele olha um potencial compra, né, um potencial M&A? Ele vai olhar o quanto que eu consigo fazer aquela empresa aumentar a receita com alguma sinergia, o quanto eu consigo fazer ela aumentar a margem EBITDA, ou seja, o quanto que ela traz de dinheiro, a geração de caixa, com alguma eficiência de back-office, com alguma eficiência de canais, e o quanto que eu consigo colocar aquela empresa dentro de uma holding maior e essa holding ela ter uma visão de mercado maior, que é o que a gente chama de aumento de múltiplo. Isso acontece muito, por exemplo, em empresas que são de capital aberto, em que você tem o preço da ação variando com um múltiplo mais alto de receita, e aí quando você traz uma empresa menor para dentro desse conglomerado, automaticamente a avaliação dela sobe, porque você tem mais distribuição de ações. Então, essas são algumas das alavancas em que o comprador vai olhar e vai conseguir avaliar se ele consegue gerar capital, ou seja, se ele consegue gerar valor dessa transação. Para uma transação acontecer, tanto o vendedor quanto o comprador precisam ter um benefício muito claro e muito tangível. E aí é nesse meio do caminho que a gente chega em um valor final, né, de saída. E aqui a gente tem a principal decisão entre o comprador, que é quando você tem uma nova estratégia, uma nova visão de futuro para executar dentro da empresa, todo investidor ou toda empresa grande precisa tomar uma decisão que é se a gente vai construir essa iniciativa dentro de casa ou se a gente já vai comprar e integrar uma estrutura pronta e que já passou por alguns aprendizados. É o famoso build or buy. Quando a gente olha para a cabeça do comprador, ele pode ou construir dentro de casa, em que ele tem um risco maior, porque tem toda uma curva de aprendizado, ele pode perder tempo, você tem uma velocidade de crescimento mais baixa, porque independente da quantidade de dinheiro que você injeta, tem todo um posicionamento de mercado e um processo que precisa ser construído. E a análise financeira é aquela padrão que a gente olha de tempo de retorno, payback, é um projeto interno dentro da empresa.
Quando você tem um custo de oportunidade muito alto ou quando o momento de ir ao mercado é muito importante, né, você precisa andar e correr para colocar isso de pé mais rápido do que os concorrentes, por exemplo, aí entra a avaliação do buy. E se eu comprar uma estrutura dessa pronta, que já está operando, que já tem os aprendizados colocados, eu tenho menos risco, né, porque eu consigo fazer um negócio mais plug and play e adaptar uma estrutura que já está funcionando e que já tem anos de aprendizado. Eu tenho uma velocidade de crescimento mais alta, porque eu posso aproveitar aquelas sinergias e o que eu injetar de capital e de conexão ou de canais, isso pode trazer bem mais resultado. E na análise financeira, eu vou olhar o valor da empresa, ao invés do gasto com o projeto, né? Acho que isso é importante. E a gente olha também para múltiplos de receita, que é uma forma de colocar um valor na empresa, e o que a gente chama de DCF, que é fluxo de caixa descontado, que a gente vai entrar, né, mais profundamente dentro do curso em si. Então, aqui é um momento importante que a empresa tem que decidir que para ela ganhar dinheiro e para ela conseguir executar a estratégia que ela tem, uma das coisas mais importantes é o tempo que ela tem e a velocidade que ela tem para andar. Quanto menor o tempo que ela tiver e mais rápido ela tiver que andar, mais ela vai ter que despender mais capital e comprar mais estruturas prontas para poder montar esse quebra-cabeça, né, estratégico da empresa. E vamos olhar para as motivações do empreendedor, né? Quando o empreendedor está construindo um negócio do início, ele tem duas opções principais. Ou ele segue para a carreira de Venture Capital, que significa eu vou levantar uma rodada, depois eu vou levantar uma seguinte, eu vou levantar um seed, depois um Series A, depois um Series B, tipo o Nubank, até o Series D e depois eu vou lá para o IPO. Por que quando você se compromete a uma estrutura de Venture Capital, você está tomando uma decisão estratégica mais clara? Porque cada investidor que entra e que define o valuation da sua empresa, ele espera ter um retorno de múltiplo. Então ele espera que aquele capital multiplique por 5, por 10, por 20, por 100. E cada um dos próximos que entrar vai esperar a mesma coisa. Então você tem uma jornada bem clara aí até o IPO, por exemplo. Por outro lado, você pode parar no meio do caminho e fazer o que a gente chama de um early exit. Parar o desenvolvimento da empresa e se juntar junto com uma outra corporação, vender as participações e você tem um retorno menor para os investidores, mas talvez até maior para o empreendedor. Então, olhando aqui para as motivações, primeiro, no early exit, a gente tem o que a gente chama de cash out, né, que é a tirada do capital e a transformação desse capital em dinheiro direto dos founders, ou seja, eles colocam algum dinheiro no bolso, ou também ou todo o valor, né, da empresa. E olhando para Venture Capital, você pode receber vários milhões de reais de Venture Capital. Só que esse dinheiro raramente vai para o bolso dos fundadores até o momento da saída e da venda da empresa, ou do IPO. Na maioria das vezes, o dinheiro é cash in, ou seja, investimento na empresa para ela continuar crescendo. Então, para os empreendedores, você tem um revés claro aqui, que o dinheiro não vai necessariamente para eles, para a vida pessoal e para o planejamento de patrimônio deles. Olhando para Early Exit, os founders eles podem não ficar no negócio. A gente vai falar um pouco mais sobre isso no curso, mas tem um período que a gente chama de earn-out, em que você faz uma transição, né, para poder garantir que aquele negócio vai estar performando junto com a empresa mãe, mas depois disso você não tem uma amarra e uma trava que impeça o empreendedor de sair e tocar um outro negócio ou empreender de novo numa outra área. Agora, em Venture Capital, você tem uma jornada que muitas vezes é mais longa. Né? Quando a gente fala aqui 5 mais anos, mas a gente olha para empreendimentos que deram muito certo, que tem 10 anos, 12 anos, 15 anos, e pode ser que esse comprometimento seja um fator importante para a decisão dos empreendedores. Quando você olha para Early Exit, você consegue aproveitar algumas janelas de oportunidade, ou seja, a gente teve nos últimos anos aqui uma baixa de juros histórica, e nessa baixa de juros aumenta o apetite dos investidores. Com essa baixa de juros é um momento ótimo para você aumentar o seu múltiplo e vender a sua empresa em condições mais favoráveis. Então você consegue ser um pouco mais oportunístico. No outro lado de Venture Capital, como a gente tem uma expectativa muito mais alta de multiplicar esse capital, você precisa completar ciclos mais longos e quando você chegar num IPO, por exemplo, você vai ter menos capacidade de escolha de eu faço isso agora, esse ano ou daqui 2 anos, 3 anos. Então você acaba tomando algum revés e tem que aproveitar o timing do que estiver acontecendo ali na hora. E quando a gente olha para Early Exit em tamanho de deal, são normalmente deals menores, né, de 10 a 80 milhões de reais. Claro que ainda assim é um capital muito relevante, principalmente para o empreendedor pessoa física, né?
Mas quando a gente olha para Venture Capital, a gente está falando de unicórnios, a gente está falando de empresas que valem bilhões de dólares e que tem uma série de investidores ali que estão trabalhando junto para colocar de pé. A gente está olhando para aquele sonho grande, né, de você mudar o mundo e construir um novo mercado. É para isso que o Venture Capital, né, existe, é uma das grandes missões dele. E por último, quando a gente olha para Early Exit, a gente vê que o processo da empresa ele pode ser transitório. Aquela empresa que tinha uma marca, tinha um posicionamento, uma visão, uma cultura, quando ela está integrada dentro de uma outra holding ou de uma grande corporação, isso vai sendo absorvido, desde em alguns casos um pouco mais sutis, tipo a cultura e a forma de selecionar as pessoas, até coisas mais importantes como o nome, a marca, as cores e o produto. Né? Então você começa a ser mais uma feature e uma peça dentro de uma composição maior. E olhando para Venture Capital, as empresas que todo mundo conhece, né? Airbnb, Spotify, Nubank, todos esses, a missão justamente é de marcar uma era, construir um novo mercado e você tem uma marca mais forte, reconhecida. Netflix, um outro bom exemplo também. Então tem uma diferença entre o que você quer construir dentro do mercado ou quanto você quer construir o mercado, né? E você conseguir ser, né, um líder ali. Claro que em Venture Capital a gente está falando de uma dedicação maior, tanto em tempo quanto em recurso, e é para isso que servem os investidores, né, de VC que vão apoiar os empreendedores nessa jornada. Aí olhando para as motivações principais, né, quando a gente fala aqui de buy side, são os compradores, e quando a gente fala de sell side, são os vendedores. Então vamos olhar para as principais motivações que um comprador pode ter para fazer a compra de uma startup, uma aquisição. Lembrando, né, se não for bom para todo mundo, não acontece a transação. Então para um comprador, conseguir trazer um time de talentos é muito importante. Hoje a gente está passando, né, por uma seca de talentos nas grandes corporações e melhor do que você trazer um talento e compor um time é você trazer times que já funcionam de uma forma bem sinérgica e que podem, né, empurrar e fazer isso para dentro de casa também. A gente chama isso de acqui-hire, que é um conjunto entre acquisition, né, que é a compra, e hiring, que é a contratação das pessoas. Ou seja, a compra da empresa acontece principalmente para poder absorver o time, na maioria das vezes, de tecnologia ou de gestão. Segundo grande motivador, tecnologia e produto, que é ou eu vou aumentar ou diversificar o portfólio, ou eu vou oferecer algum serviço que ele é adjacente ao que eu já ofereço hoje, ou eu vou oferecer um combo que faz sentido e que hoje já tem uma venda, né, casada em conjunto. Como que eu consigo agregar mais features, né, ou mais etapas no meu produto e eu posso trazer, né, uma estrutura de fora para isso. Uma terceira é a base de clientes. Acho que tem duas formas muito claras, né, de você aumentar a receita com uma aquisição, que é vender o seu produto para mais pessoas ou vender produtos diferentes, né, para as mesmas pessoas, para a base que você tem. Então, quando você olha para a base de clientes, talvez você tenha uma concentração geográfica, talvez você tenha uma linha de produtos e que aquela empresa ela tenha uma penetração muito grande de um demográfico específico, tipo classe B, classe C. Então tudo isso também é importante na avaliação do negócio. Tem também as compras estratégicas ou defensivas, que quando você começa a olhar para potenciais competidores que podem ser disruptivos para a sua indústria, você toma uma atitude proativa e compra esse cara que poderia ser grande demais para ser um concorrente seu mais para frente. A gente vai dar uns exemplos depois. E tem um investimento financeiro, que isso fica mais a cargo de ou CVCs ou de fundos, né? Em que eu quero vender essa empresa mais para frente, mas eu vou comprar uma participação, ou eu vou comprar até a totalidade dela hoje, fazer um processo de crescimento e vou repassar isso para frente. Então, o comprador, em cada uma dessas frentes, ele está buscando gerar valor e ganhar dinheiro dentro desse negócio, né? E aí, olhando para a startup, né, para o empreendedor, também tem alguns cenários, mas que são mais fáceis de entender, porque a gente está falando muito da relação com uma pessoa física, né? Que é a parte macroeconômica, ou seja, aquele cenário macroeconômico, a questão do apetite dos investidores, de aproveitar bem o timing, enfim, conseguir o balanço, né, entre valor presente e valor futuro, que eu posso levantar milhões de reais daqui a 15 anos, ou eu posso levantar 30% disso hoje. Para uma empresa que tem muito caixa e que consegue fazer esse investimento de longo prazo, faz muito sentido você esticar e levar isso para um prazo maior. Mas para o empreendedor, pessoa física, talvez faça sentido e já mude a vida dele, pegar um valor menor, mas capturar ele a valor presente. Então isso pode ser importante. A questão de pressão por liquidez, né, olhando para caminho e vida pessoal de cada um dos empreendedores, pode ter sonhos que ele precisa realizar,
ou algumas obrigações que ele precisa cumprir, e você tem uma pressão por gerar um capital ali mais rápido, né, que uma empresa normalmente não tem. E a gente tem também custo de capital mais baixo para crescer. Ao invés de pegar uma linha de crédito, uma dívida, eu consigo me plugar na grande corporação que vai me comprar, e isso pode gerar mais possibilidade, né, de crescimento, um custo mais baixo. Ou pressão competitiva ou vantagem competitiva, se uma grande empresa ou os concorrentes estiverem pressionando muito e eu estiver num momento delicado ali de competição, com o risco de ficar irrelevante e de sumir do mercado, eu consigo me aliar a um player maior para conseguir manter um pouco mais de robustez. E por último, né, que acontece também, aposentadoria, cansaço, cansei de trabalhar nesse mercado, quero liquidar, quero sair disso, quero mudar de vida, e é uma forma de você encaminhar e conseguir rentabilizar aquilo que você construiu, né, durante muitos anos. Então essas são as duas principais visões aqui de quais são as motivações. Vamos dar alguns exemplos? Vamos olhar para a Acquihire, que é aquela questão de trazer talentos, né? Tem o iFood comprando a Heckman, por exemplo, e aí dentro da chamada, né, isso foi em 2020, todos os profissionais da Heckman se juntam ao time do iFood. Tem também um case de uma empresa da Ace aqui, que é o aplicativo de relacionamento da Poppin, né, que era como se fosse o Tinder, só que dos eventos de Facebook, que ele gamificava o processo de eventos, e a Poppin até levantou dinheiro no Shark Tank, muito bons os empreendedores. E a Ingresse, né, que é uma tiqueteira online, para poder se diferenciar, né, do mercado, trouxe o time da Poppin para dentro para poder trabalhar em gamificação dentro da plataforma da Ingresse. Então você consegue trazer o time que já estava executando bem uma tarefa e uma visão, e você coloca esse time para executar uma visão parecida ou uma visão da compradora. Então aqui tem dois exemplos bem interessantes. Isso está acontecendo bastante, né, de você, a parte de talentos de tecnologia é muito relevante, então muitas vezes você compra a empresa para poder absorver o time e você acaba não aproveitando tanto o produto, a base de clientes, mas o time é muito especializado e é tão necessário para tal comprador que isso pode fazer sentido. Alguns outros exemplos aqui, olhando para produto e tecnologia. Né, tem uma empresa aqui da Ace, né, que é a Melhor Envio, que foi vendida para a Localweb também no finalzinho de 2020. A Localweb é uma empresa que começou como um revendedor de domínios, né, de espaços na internet, dá até o nome Localweb. Só que eles acabaram construindo um ecossistema que ajuda o empreendedor do e-commerce, principalmente pequeno, a fazer todas as etapas do processo. Então tem hosting, mas tem também o processo de venda, mas tem também o processo logístico, que é o que a Melhor Envio faz. Então você acaba vendendo produtos adjacentes para manter aquele mesmo cliente dentro do seu ecossistema. Então você tem uma sinergia muito clara aqui. E tem também a Magalu comprando a Stock Tecnologia. A Stock faz gestão de estoques, né? E principalmente o que a gente chama de POS, que é o Point of Sale. A Magalu usa isso para poder aumentar um pouco a eficiência dos seus pontos físicos e também da gestão de estoques para o seu e-commerce. Então, de novo, eu trago uma tecnologia interna que vai melhorar e me ajudar no meu core business. Então, dois exemplos aqui que foram bem de sucesso. Olhando para a base de clientes, né? Um outro case aqui da Ace, a gente tem 24, então tem bastante para falar. Um outro case aqui da Ace é a Glassdoor, né, que é uma empresa internacional que comprou a Love Mondays. Love Mondays era um site que a gente acelerou lá atrás de avaliação de empresas, espero que todo mundo conheça. E basicamente eles executavam o mesmo job com um processo muito parecido e com uma estrutura muito parecida, só que a Love Mondays conseguiu adiantar o processo aqui no Brasil, já tinha uma base super relevante, e quando a Glassdoor começou a olhar para expandir para o mercado brasileiro, eles fizeram aquela pergunta lá do Build or Buy, viram que já tinha alguém, né, com uma proposta de valor muito semelhante e que já dominava o mercado e que fazia mais sentido eles comprarem o negócio. E aí, assim, a Glassdoor comprou a Love Mondays. E tem também a Nelway, que comprou a Legal Labs, né, por 26 milhões de dólares, olhando para atender um tipo diferente de clientes, né? Acho que você consegue ver na chamada aqui, mas que a Legal Labs estava principalmente trabalhando com banco, seguradora, negócio de saúde, energia e e-commerce, oferecendo um serviço muito específico da Legal Labs, e a Nelway compra essa empresa para poder acessar toda essa base de clientes, que é um público, né, que a gente chama de ICP, diferente, né, do que a Nelway tinha na época, e aí sim conseguir abrir uma linha de receita diferente, vendendo o produto da Nelway, mas para a base de clientes, né, que estavam comprando as coisas da Legal Labs. E o último aqui, olhando para estratégico e defensivo,
Temos dois exemplos bem interessantes, acho que o maior de todos, né, é o Facebook comprando o WhatsApp e também o Facebook comprando o Instagram. Acho que uma das grandes leituras estratégicas que o Facebook teve foi sobre o amadurecimento do contato das pessoas com a rede social e ele acabou fazendo uma série de apostas em mercados diferentes. Um deles foi o Instagram, que hoje inclusive tem mais tráfego do que o próprio Facebook, e o outro foi o WhatsApp, que aqui no Brasil é uma unanimidade, todo mundo usa. Porque o WhatsApp, o Instagram e outras ferramentas que hoje cresceram muito, eles tinham o potencial de serem grandes competidores do Facebook. Hoje a gente está inclusive vendo isso com o TikTok e com outras ferramentas, né? Mas esses caras que tinham um potencial grande de serem competidores foram comprados de forma preventiva para que o Facebook conseguisse, inclusive, ajudar eles a crescerem e transformar a visão. E hoje, né, esses dois cases são cases de sucesso. E no outro caso, uma outra empresa da Ace, a Eletromidia comprou um outro negócio, mas não é esse o case. Mas a gente está falando da Eletromidia que compra a Elemedia, né, nesse caso uma fusão, para se tornar a maior empresa de out of home, ou seja, né, de divulgação e publicidade na rua, via televisão ou outdoor. Nesse caso, você tem um concorrente principal, e são os dois grandes players de mercado, e quando você faz esse tipo de fusão, a estrutura ela ganha muito, porque você consegue competir menos por preço, aumentar as margens e ganhar sinergia estratégica, né? Então, esses dois são para manter o core business e continuar fazendo o que a gente está fazendo, mas se prevenir ou antecipar algum movimento estratégico importante. Legal, agora vamos olhar aqui para algumas etapas do processo de M&A. Eu vou mostrar aqui de uma forma bem clara e também bem simplificada, né? A gente vai entrar mais a fundo depois no curso. As duas frentes, tá? Olhando para o processo do sell side, ou seja, quando eu estou vendendo uma empresa, o que eu posso esperar? E quando eu olho no buy side, quando eu quero comprar uma empresa, o que eu deveria fazer e como eu deveria conduzir o processo? Aqui eu acho interessante que a gente não tem uma hierarquia clara entre quem conduz o processo e quem é conduzido. A maioria das empresas que são vendidas, e isso é interessante, o empreendedor ele pensa que o comprador vai conduzir o processo. Primeiro é A, depois é B, depois é C. Mas a gente viu que os negócios que têm o maior potencial de extração de valor são aqueles em que o empreendedor toma a proatividade e ele consegue também conduzir o comprador para ele entender 100% do negócio até ele fazer uma proposta. Então vamos aqui para as 10 etapas de uma forma bem resumida. Antes de você ir para a rua e de conversar com os potenciais compradores, você precisa entender como está o seu negócio com um olhar de fora, né? Então a gente chama isso de pré-diligência. Vamos olhar como se a empresa estivesse levantando capital, quais são os pontos positivos, negativos, a visão, se todos os números estão aqui em ordem, e vamos olhar para a estratégia e os caminhos da empresa. A gente chama isso de pré-diligência. A gente também olha na pré-diligência as questões jurídicas, contábeis, pode ter algum risco trabalhista, por exemplo, pode ter um desenquadramento contábil ou algum erro de recolhimento de impostos. Todas essas coisas são bem importantes de serem sanadas antes da gente ir para a rua e de levantar, né, esse processo, porque podem ser casos que evitam que uma transação se concretize. A gente chama isso de deal breakers. A gente entra mais especificamente no que tem em cada uma dessas etapas no curso. A segunda etapa é olhar para os materiais do deal. Ou seja, a gente vai pegar todos os materiais e o conhecimento que a gente tem sobre a empresa e vamos transformar isso em um processo de leitura mais fácil de entender. Muitas vezes o empreendedor ele conhece a empresa por dentro como ninguém, mas ele tem muita dificuldade de repassar essa informação para fora. Então, conseguir montar isso de uma maneira que já seja padronizada e estruturada é bem importante também para um comprador. Por terceiro, a gente olha para um roadshow com potenciais interessados. Uma das coisas muito importantes é você acessar ao mesmo tempo as dezenas ou centenas de contatos que você pode ter, porque você ter uma proposta melhor do que a que você tem hoje, mas que vai chegar daqui a 6 meses, não adianta. A gente quer que todos os potenciais compradores se apresentem ao mesmo tempo para a gente poder montar um processo competitivo. Isso melhora o valor do deal para todo mundo. Depois que a gente faz um roadshow e mostra os materiais que a gente montou, a gente tem uma rodada de ofertas não vinculantes, que é os interessados vão apresentar as propostas e condições que eles esperam para poder assumir o negócio. E aí a gente coloca uma estrelinha aqui porque é um milestone no processo. É quando a gente passa uma etapa aqui de que agora, né, o processo ficou sério e a gente está encaminhando para uma definição. Parte 5, né, isso é uma das coisas que a gente vai entrar bastante aqui no curso, a parte de negociação,
de quais são as alavancas de defender para cada um dos lados, como você faz os cálculos e como você vai embasar, né, esse processo de negociação. Essa é a etapa que eu digo que vale milhões, porque a gente já viu aí dezenas de milhões de reais serem capturados ou serem deixados na mesa aí por conta de skill de negociação, então é bem importante. Depois que você chega num preço, chega nas condições finais, a gente tem uma próxima etapa que a gente chama de due diligence, que é todo o que você comentou, os materiais que você montou, o comprador ele traz um terceiro para garantir que aquilo lá tudo é verdade, que os dados estão corretos, né? Então é um processo de auditoria, basicamente, né? E se inclusive a empresa for auditada, isso agiliza muito o processo. É um processo de auditoria que ajuda a empresa a passar por tudo isso. E a gente chega ali nas ofertas finais, né, de acordo com algumas mudanças na diligência, se tiver algum risco trabalhista, se tiver alguma coisa que foi identificada, isso pode ajustar um pouquinho, né, a oferta e os termos. E a gente chega de termos finais no que eu chamo de signing, né, que é a parte de assinatura do contrato, né, de compra de ações ou de cessão da empresa, e é o processo ali de formalização. Depois, quando a maioria das vezes, e é uma das coisas que a gente vai entrar no curso também, o signing ele tem um bloco chamado condições precedentes, que fala, olha, o acordo é esse desde que sejam confirmadas as seguintes condições. Aí tem uma série de condições ali que podem estar escritas. E aí essa é a diferença entre o signing e o closing. O closing é quando você verifica que todas as condições precedentes foram cumpridas e aí sim a transação se dá como concretizada e o processo começa. E tem o último que também é bem importante, que a gente comenta um pouco depois, que é a integração. Ok, tem muita gente que acredita que vender a empresa é, ok, quanto você quer pela empresa? 10 milhões de reais, tá aqui, assina o contrato, amanhã eu passo aí e deixo a chave da empresa com você, apresento o time e você toca. A maioria das vezes tem um processo bem longo de integração para poder fazer aquela proposta de valor se integrar bem com a estrutura do comprador. E nem sempre isso é fácil, é uma das principais fontes, né, de conflito e alguns motivos que algumas transações não dão mais certo. O processo de integração é onde a gente vai entender se aquele valor, aquela sinergia que a gente imaginava de vender mais para os mesmos clientes, ou vender para clientes diferentes, ou colocar um produto novo para dentro, ou trazer mais skills ali de execução, se tudo isso vai se concretizar de verdade, né? E aí eu acho que tem uma parte importante ali no pós-deal, que a gente chama, que é de fazer tudo isso funcionar. Inclusive, boa parte do processo, né, do pagamento está vinculado ao sucesso dessa integração. Legal. Vamos olhar um pouco mais rápido aqui para o lado do buy side, né? Ou seja, se eu quero comprar negócios e startups, qual deveria ser o meu processo? A gente começa um pouco diferente, né? Porque antes de olhar para a empresa, a gente olha para a estratégia de aquisição. Ou seja, quanto capital eu tenho para despender para isso, quais as alavancas estratégicas que eu quero construir, quais os níveis de maturidade, quais as áreas que as empresas que eu vou comprar estão e o que eu deveria olhar. Eu acho que é a primeira coisa, que é a estratégia. Depois eu defino quais são os critérios de seleção. Eu acho que é muito parecido com um fundo nesse sentido, para você conseguir ter um comparável muito claro entre as empresas que necessariamente vão ser muito diferentes e conseguir olhar e priorizar uma compra em relação à outra. Lembra que para qualquer comprador, você tem um bolso que ele é limitado, ou seja, você quer fazer as melhores aquisições e que vão trazer mais resultado, né, com um dado budget, com uma dada estratégia. Então, definindo os critérios para você comparar essas duas, as empresas, né, você vai para potenciais targets. Então, é um mapeamento muito parecido com o do sell side, mas ele é reverso. Ao invés de olhar para potenciais compradores, eu vou olhar para as empresas, né, que são potenciais adquiridas, né, nesse caso. E aí tem todo um ecossistema de startups que ajuda a dar visibilidade para esses negócios, desde eventos, premiações, muita coisa. Depois disso, que eu estou conversando com as startups, eu consegui priorizar, eu tenho um critério muito claro e eu achei os meus targets, eu sigo para um processo muito parecido de oferta não vinculante, mas nesse caso quem monta a oferta é o buy side, né? Então tem todos os termos que ele precisa descrever e ter um contato com o compliance lá interno. O processo de negociação é o mesmo, diligência é o mesmo, a partir dali até o fechamento da transação e da integração é a mesma coisa. Acho que uma das coisas mais importantes para quem está comprando é que quem está comprando é que vai definir quais são os termos e como vai ser a integração. E o que a empresa compradora espera tirar de valor dessa integração. Conseguir deixar isso bem claro é bem importante, não só para os empreendedores, mas para os compradores,
para que eles tenham uma visão mais clara do que eles precisam atingir. A gente já viu muitos negócios em que a empresa é comprada e quem entra depois na empresa fica perdido sem entender qual que é a ligação entre a adquirida, né, e a compradora. Então é importante ter essa visão estratégica na mesa, e quem define isso é sempre o buy side, né, quem está comprando. Legal, passando aqui um pouco sobre as etapas do processo, a gente vai entrar bem mais a fundo, claro, no curso, principalmente em negociação, eu acho importante, a parte de ofertas, como que a gente monta esses materiais, quais são as principais coisas para olhar, mas esse é o fluxo aí mais geral. Vamos aqui para o nosso último bloco, que é olhar para as principais transações que não deram certo e os principais porquês, para a gente conseguir identificar alguns problemas em que todo mundo achou que ia ganhar dinheiro, tanto a compradora quanto a adquirida, mas em algumas vezes isso não aconteceu. Vamos explorar alguns tópicos aqui. Vamos olhar para os principais desafios, né? Eu comentei que depois que acontece a assinatura, não é quando termina o processo, é quando começa a integração, né? Que é um dos mais importantes. Quando a gente olha aqui na esquerda, né? Qual que é o valor que foi pago pela empresa? É essa barrinha aqui. O valor real, né? Que é o valor justo que a gente chama, você tem uma diferença um pouco maior porque você paga para uma sinergia que você espera capturar no futuro. E aí aqui esse último bloquinho depende muito da integração, de quanto que eu consigo capturar aquele valor que estava naquela startup, naquela empresa e entregar ela para a grande corp. E isso pode ser muito definitivo e importante no processo de olhar para trás e ver se aquela transação valeu ou não. Então tem algumas coisas ali que podem afetar, que eu coloco ali na direita, desde viés de gestão, falta de informações, posso ter um processo de due diligence incompleto e não vi as informações todas que eu precisava antes de fechar, posso ter considerado errado a complexidade da integração ou o tempo que isso demoraria, posso ter planejado de forma inadequada, pode faltar um alinhamento dos executivos, posso tirar os clientes do centro quando eu olho para a empresa, né, que está sendo comprada. E boa parte, diria que 40% a 50% das transações de M&A, quando você olha para muitos anos para frente, elas falham em entregar o benefício que, né, você tem de estratégia lá no início. Você só faz a aquisição porque você espera tirar mais valor do que o que você pagou. E muitas vezes isso não acontece. Vamos dar alguns exemplos aqui. Primeiro, há um exemplo bem interessante aqui, que é a TOTUS comprando a Bematec. A Bematec é uma empresa que trabalhou principalmente com hardware e eles foram um dos primeiros criadores daquelas maquininhas de cartão e eles foram responsáveis por pulverizar isso aqui no Brasil. A TOTUS em 2015 comprou o negócio porque a TOTUS ela é um sistema que muitas vezes opera dentro dessas maquininhas e também nos pontos de venda, né? Então tem uma sinergia aqui muito clara. Depois de 4 anos, de 2015 para 2019, a Bematec, a TOTUS, que tinha comprado a Bematec por 550 milhões de reais, vendeu o negócio para a Elgin por 25. Então eles perderam 525 milhões aí ao longo do processo. E, né, o próprio CEO da TOTUS falou, olha, a gente tem um histórico muito bom de M&As, mas a gente não acerta 100% dos casos. Nesse caso, né, comprar essa empresa que tinha uma sinergia visível, né, no papel, mas que não conseguiu se realizar, foi um erro. Então tem aqui um caso de conseguir fazer a ligação entre hardware e software, e isso não se concretizou, até porque o mercado mudou bastante nesse período, né, de 2015 a 2019. A gente teve desde digitalização das transações, até várias outras empresas de maquininha entrando no mercado, inundando o mercado com maquininha taxa zero, com outros sistemas, etc. Então tem uma parte interna, mas tem uma parte de risco de mercado também, e que acaba acontecendo muitas vezes. Outro exemplo muito interessante, que é a Sprint e a Nextel. A Sprint comprou a Nextel, né? A Nextel, eu tenho certeza que todo mundo lembra, foi um negócio pioneiro ali de telefonia nos anos 2000, né? Alguma coisa assim. E a Sprint até hoje é uma das grandes operadoras de telefonia lá nos Estados Unidos. A Sprint comprou, né, e trouxe a Nextel para dentro da estrutura, mas depois de alguns anos eles tiveram que se separar de novo e o time da Nextel foi descontinuado. E uma das coisas mais interessantes, a falta de integração aqui aconteceu por causa da cultura. O jeito que as coisas eram feitas dentro da empresa, da Sprint, né, deixavam o pessoal da Nextel furioso, que estava acostumado com menos estrutura, menos controle e menos aprovações, né? E aí eles comentam aqui, né, que muitas vezes acabavam algumas reuniões e o time da Nextel saía batendo a porta, deixando o time da Sprint completamente surpreso. E a gente olha para a cabeça de como cada um dos times funciona,
time da Sprint achava que o time da Nextel tomava decisões de forma, né, intempestiva e sem pensar nos gastos, e o time da Nextel, né, sentia que o time da Sprint estava tentando segurar e manter o status quo, e eles eram mais inovadores, né, e arriscados, arrojados. Quando você tem esse conflito de visão, principalmente com as lideranças, é algo muito difícil que pode inviabilizar também um deal. E olhando aqui para os principais desafios de integração, né? Falta de comunicação entre as equipes, né? Desde a transação e da operação. Às vezes o cara que fecha a negociação é diferente da pessoa que está operando aquilo no dia a dia, então isso é importante. Clareza na estrutura de tomada de decisão, ou seja, quem responde para quem? O time que foi comprado vai responder hoje para o CEO do próprio negócio, ou ele vai ter uma visão mais lateral e responder para uma outra unidade de negócio? É importante decidir e ver quem que é o chefe de quem ali, porque, como eu falei, a maior parte dos conflitos sai das lideranças, né? Então é importante alinhar isso. Ter um baixo comprometimento das lideranças com o processo e falta de comunicação. É importante que as lideranças, tanto do comprador quanto da comprada, estejam bem on-board do processo, porque é eles que vão fazer aquilo funcionar no dia a dia. Não estruturação de um lock-up para pessoas-chave, ou baixo incentivo para upside. O que significa? Eu não posso vender a empresa e as principais pessoas que fazem aquilo acontecer saírem no dia seguinte. Né? Uma boa parte do processo está amarrado nas pessoas que executam o negócio. Então, você conseguir ter um programa de incentivo e uma trava para elas não saírem também é bem importante. Comunicação ineficiente com os clientes, com fornecedores, com colaboradores sobre o deal. Então, uma empresa que é cliente de um negócio que é comprado, se ela fica no escuro, a empresa para de responder, de repente você não tem mais o site e você não tem um contato mais próximo, isso também pode gerar um problema e perda de receita, né? Cancelamento. Choque de cultura, como eu comentei de Nextel e Sprint aqui, mudança brusca no dia a dia, a startup é 100% remoto, mas a compradora é 100% físico, tem que ir para o escritório todo dia, isso tudo quebra a expectativa das pessoas que estão trabalhando lá. O que a gente chama de anticorpos da inovação e o que a gente chama de lentidão, né, da empresa compradora. Uma empresa, uma startup, ela está muito mais acostumada a andar rápido, tomar as decisões e conseguir conviver com erros de uma forma mais estruturada. E uma grande corporação, ela vai demorar mais para garantir que você não tenha erros. São duas formas muito diferentes de encarar os problemas. Então, entender como que essas pessoas encaixam dentro da outra é importante. E não atingimento dos milestones da integração. Se a gente vai executar e o objetivo é que eu consiga aproveitar os canais para vender 30% mais, quando eu não chego lá por atraso ou por todos esses problemas, né, é um desafio que eu preciso começar a executar e a gente começa a olhar para trocas de time interno, enfim, aí você começa a ter uma estrutura muito parecida com a empresa compradora. Pessoal, é isso que eu tinha para passar para vocês. Queria muito que vocês acompanhassem aqui a gente nesse próximo etapa aqui, que vai ser o curso, né, de M&A. Eu vou ser um dos professores e vai ser um prazer aí entrar um pouco mais a fundo em cada um desses assuntos aí e espero vocês lá. Obrigado.